Então, pessoal, voltando aí, com relação ao nosso vídeo, fazendo a segunda parte, eu peço novamente para ler para vocês aí a súmula 84 do STJ, que dispõe o seguinte: é admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, tá certo? Então, nesse caso, se o contrato por instrumento particular não foi levado a registro, mas o compromissário comprador honrou com as suas obrigações, está na posse do imóvel, ele pode se valer da ação, ter legitimidade para a ação de embargos de terceiros, tá? Para pedir o cancelamento dessa decisão judicial, tá certo? Então, por outro lado, agora vamos analisar a legitimidade passiva para a ação de embargos de terceiros. Tá? A legitimidade passiva tem como fundamento o parágrafo 4º do artigo 677. E aí, para facilitar, eu descrevi o próprio parágrafo 4º para vocês, tá? Que dispõe o seguinte: será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal, quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Então, novamente, será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal, quando for a sua indicação do bem para a constrição judicial. Então, classe, prestem bem atenção nesse dispositivo, porque nós temos que fazer duas distinções. Nós vamos ter que separar esse dispositivo, tá? Em duas partes, tá? Primeira parte, o legitimado passivo vai ser o sujeito a quem o ato de constrição aproveita. O que significa isso? Se houver a declaração, por exemplo, de fraude à execução, a ineficácia da compra e venda desse bem entre o executado e o terceiro, se houver a ineficácia lá no processo de execução, quem que vai aproveitar esse ato? Não é o credor? Não é isso? Não é o credor? Então, se o terceiro tiver que mover a ação de embargos de terceiros, quem figurará no polo passivo? Será o credor lá do processo principal, entendeu? Então, digamos que nesse caso, que nós acabamos de comentar sobre o compromisso de compra e venda, o credor descubra que tem esse imóvel em nome do devedor, mas que esse imóvel já foi objeto de compromisso de compra e venda com um terceiro, esse terceiro já está na posse do imóvel, já pagou, né, pelo compromisso de compra e venda, mas o credor não sabia nada disso, porque ele fez a pesquisa junto à matrícula do imóvel, não constou nada disso, tá? Então, ele vai pedir a penhora desse imóvel, tá? E aí esse terceiro, o compromissário, o comprador, que sequer faz parte do processo, ao tomar conhecimento, né, desse fato, ele vai poder se valer da ação de embargos de terceiro, né? Terceiros. Então, esse terceiro vai ser parte legítima para atuar no polo ativo e ele vai mover a ação em face do credor lá do processo principal, tá certo? Por quê? Porque é o credor que vai ter um aproveito dessa constrição judicial, tá? Agora, tem uma outra situação, a segunda parte. Tem uma outra situação. Se porventura, às vezes até por má fé, tem um executado lá no processo de execução, ele, por má fé, acaba vendendo um imóvel, ou já tinha vendido um imóvel, tá certo? Não consta ainda na matrícula o nome do comprador desse imóvel e o próprio
devedor, o próprio executado, é que indica o bem à penhora, sabendo que esse bem, de fato, já pertence a um terceiro. O próprio devedor indica o bem à penhora. Ou seja, o prejudicado será aquele terceiro que adquiriu esse bem. Então, como foi o executado que indicou esse bem à penhora, às vezes até por má fé, como eu disse, o terceiro vai ter legitimidade ativa para ingressar com os embargos de terceiros e vai colocar no polo passivo, vai fazer um litisconsórcio necessário aí. Ele vai colocar no polo passivo tanto o exequente, que sequer está sabendo disso, até porque não foi ele que indicou esse bem à penhora, quanto o próprio executado, que é a pessoa que indicou o bem à penhora de forma indevida, tá? E aí, então, vai ser feita a relação jurídico-processual da seguinte forma: terceiro, que teve o bem ou a posse constrita, né? E juiz, e aí, no polo passivo, a parte contrária, quem? Tanto o exequente quanto o executado em litisconsórcio necessário, tá certo? Isso é importante frisar. E aí, pessoal, uma questão que se indaga constantemente é em relação aos honorários advocatícios. Vejam bem, se porventura o credor, lá no processo de execução, não tinha conhecimento, tá, da existência, por exemplo, de um contrato de compromisso de compra e venda feito entre o devedor e esse terceiro, ou se porventura foi o executado que indicou indevidamente um bem à penhora pertencente a um terceiro, esse terceiro vai ingressar com a ação de embargos de terceiros, né, embargos de terceiros, em face ou só do executado, como eu falei no primeiro caso, ou em face do credor e do devedor, do exequente e do executado, no segundo caso. Só que vejam, o exequente, às vezes, sequer sabia dessa situação. Se, porventura, a ação de embargos de terceiros forem julgadas procedentes, como que ficaria a distribuição do ônus da sucumbência, principalmente em relação ao exequente, que ele não sabia de nada, tá? Nesse caso, é aplicado o princípio da causalidade. Se foi o executado que deu causa a toda essa situação, o juiz vai dar ganho de causa ao terceiro embargante, né, ao autor dos embargos de terceiros, tá? E, entretanto, só vai condenar o executado nas custas e honorários advocatícios. E para isso também foi essa situação foi objeto de apreciação do Poder Judiciário lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e aí, diante de tantos casos dessa natureza, o Superior Tribunal de Justiça também sumulou esse caso. E aí, no seguinte sentido, é a súmula 303, tá? Eu vou pedir para ler para vocês aqui, em que pese já tem aí no material, né, na aula de PowerPoint, tá? Eu vou ler para vocês. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Então, isso foge à regra um pouquinho. Se eu tenho dois réus e o juiz julga procedente o pedido, né, se eu tenho litisconsórcio passivo e o juiz julga procedente o pedido do autor, de regra geral, serão os réus, ambos os réus, que serão condenados em custas e honorários advocatícios. Só que nesse caso, em homenagem ao princípio da causalidade, como foi só o executado, a pessoa que deu causa a todo esse problema, tá? Então o STJ acabou sumulando dessa forma, é a súmula 303. Tudo bem? Agora nós vamos partir
para o prazo para a oposição dos embargos de terceiro, tá? O prazo para que esse terceiro possa ingressar com a ação judicial, tá? A base legal está descrita lá no artigo 675 do Código de Processo Civil, e também nós teremos que dividir esse dispositivo em duas partes, tá? Antes, eu vou pedir para ler esse dispositivo para vocês entenderem, e está aí no quadro com vocês, artigo 675, dispõe o seguinte: os embargos podem ser opostos a qualquer tempo dentro do processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Se porventura não há ainda um processo de execução, mas sim um processo de conhecimento, no qual o juiz proferiu uma decisão liminar, por exemplo, tá? Para determinar que o autor desse processo principal, ingresse no imóvel, ou por meio de uma cautelar judicial, tá? Ocorre uma constrição judicial desse bem, ainda não existindo processo de execução ou mesmo cumprimento de sentença, tá? Esse terceiro que se sentir prejudicado poderá ingressar com os embargos de terceiros a qualquer momento, desde que não haja o trânsito em julgado da sentença ocorrida nesse processo de conhecimento. Tudo bem? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: já existe um processo de execução ou já existe uma fase de cumprimento de sentença. Aí nós temos a segunda parte do artigo 675. Dispõe o seguinte: no cumprimento de sentença ou no processo de execução, o prazo, é de até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Então, no processo de execução, no cumprimento de sentença, nós já temos fase de atos executórios, tá? Por exemplo, penhora, e aí nós teremos uma adjudicação por parte do credor ou alienação por iniciativa particular, por exemplo, no caso de alienação fiduciária, que pode ser feita à venda por iniciativa particular, ou mesmo arrematação, quando um bem vai ser leiloado e um terceiro vem e adquire esse bem, arremata esse bem. Então, essa pessoa que se sentir prejudicada em sua propriedade ou na sua posse, tá? Por meio de uma decisão judicial que ela entende equivocada, por ela não fazer parte desse processo, seja de execução ou do cumprimento de sentença, ela não vai poder recorrer, tá? Mas ela poderá então se valer dos embargos de terceiros para pedir o cancelamento dessa decisão judicial que ela entende prejudicial a ela, porque houve uma constrição contra o seu bem ou contra a sua posse, tá? E qual que é o prazo? Até 5 dias depois de haver a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou arrematação, mas sempre lembrando, sempre antes da assinatura da respectiva carta. Qual carta? Carta de adjudicação, carta de arrematação. Tudo bem? E aí, então, tem uma pergunta que eu faço no próximo quadro aí para vocês, que é o seguinte: e se o terceiro não teve conhecimento da constrição judicial, quando se inicia o prazo? O que pode acontecer em alguns casos, classe? Ter uma tramitação de um processo de execução ou uma fase de cumprimento de sentença, ter uma constrição sobre um determinado bem, e o terceiro, que é o proprietário, às vezes de fato, lembrem daquele caso
que temos aí o contrato de compromisso de compra e venda, que é o chamado contrato de gaveta, que não está registrado em lugar nenhum. Então, o que acontece? Às vezes, a penhora ela é registrada na matrícula do imóvel, né? Mas esse terceiro, como não está lá na matrícula do imóvel, né, porque foi feito um contrato de gaveta, ele não tem conhecimento de nada. Tá? Então, a partir de que momento que vai contar o prazo para ele entrar com os embargos de terceiros, né? Se ele não tem conhecimento, tá? E aí a resposta é dada pela jurisprudência. A jurisprudência entende o seguinte: se o terceiro não teve conhecimento de nada, tá? Vai chegar um momento que vai um oficial de justiça para pegar e entregar esse bem, seja móvel ou imóvel, para o credor. Nesse momento, o que vai acontecer? Naturalmente, vai ser o momento que o terceiro vai tomar conhecimento, né? Ou seja, alguém vai chegar lá, se for numa casa, por exemplo, alguém vai chegar e vai falar: olha, você que está aqui nessa casa, você vai ter que sair porque alguém arrematou essa casa num leilão, tá certo? E aí o terceiro vai entender: opa, eu tenho um contrato de compromisso de compra e venda, eu estou na posse, então eu tenho que preservar a minha posse. Só que vejam, classe, não é ação de reintegração de posse ou manutenção na posse que esse terceiro vai entrar. Por quê? Porque o principal é que a decisão, a turbação ou o esbulho ocorreu em virtude de uma decisão judicial. Né? Tanto é que foi o oficial de justiça lá para tirar o rapaz de lá da casa. Quando tem previamente uma decisão judicial, e aí tem na consequência uma turbação, um esbulho, não é ação de reintegração de posse, manutenção na posse, tá? E sim embargos de terceiros, tá? Então a jurisprudência, eu trouxe aí duas ementas, né, do próprio Superior Tribunal de Justiça, que descreve o momento, tá, que esse terceiro terá para ingressar com a ação de embargos de terceiros, quando ele não teve conhecimento de nada do que aconteceu no processo, que ele não foi intimado de nada. Ele só vai saber quando alguém chegar lá e falar para ele sair da casa, tá? E aí ele vai entender que houve turbação ou esbulho. Então a resposta já está aí. O prazo para ajuizamento, e o prazo não são de 5 dias, né? Então, o prazo de 5 dias para que ele ingresse com a ação de embargos de terceiros se dará a partir do momento que ocorrer o quê? O esbulho ou a turbação. Então, para facilitar o estudo de vocês, eu trouxe aí dois casos concretos, né, onde a jurisprudência entendeu dessa forma e tem aplicação até hoje, tá? Embora esses julgados sejam um de 2010 e outro de 2008, né, ainda em vigor o Código de 73, mas a aplicação é a mesma para o Código de 2015, tudo bem? E aí então agora nós vamos para a competência para a oposição dos embargos de terceiros, né? A competência, ela tem um fundamento legal lá no artigo 676 do Código de Processo Civil. Ela dispõe o seguinte, o artigo 676 dispõe o seguinte: os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado, ou seja, onde que o embargante, o autor dos embargos de terceiros, tá, vai pedir para distribuir essa ação. Vai pedir para distribuir essa ação por dependência àquele processo principal, por dependência àquele juízo que proferiu a decisão que vai ser atacada, tá? Só que tem um porém nesse caso. Os autos dos embargos de terceiros serão autuados em apartados,
tudo bem? Vai ter vida própria, tá? A regra geral é o quê? Que uma vez opostos esses embargos de terceiros, o processo principal tenha a sua suspensão, enquanto não se decide lá nos embargos, tudo bem? E um fator bastante importante é o parágrafo único do 676. Veja o seguinte, classe, às vezes tem uma ação judicial sendo tramitada perante a comarca de Sorocaba, tá? E tem um bem do devedor que está lá na comarca de São Paulo, tá certo? Aí o que acontece? Para ocorrer a penhora, às vezes necessita-se de uma carta precatória, se for um bem móvel, né? Nesse caso, quem vai tomar todas as providências para que a penhora se realize será o juízo deprecado lá de São Paulo. Então, o juízo de Sorocaba comunica ao juízo de São Paulo para que ele tome as providências para penhorar um determinado bem lá naquela comarca, tá? O terceiro que se sentir prejudicado, tá? O terceiro que não faz parte desse processo principal, portanto não pode recorrer, ele vai se valer da ação de embargos de terceiros, tá? E ele vai oferecer esses embargos não perante o juízo da comarca de Sorocaba, o juízo que determinou a constrição, mas sim perante o juízo da comarca de São Paulo. Até porque o legislador pensou que seria melhor dessa forma, porque como o bem móvel está lá na comarca de São Paulo, tá? Seria mais fácil, tá? O juízo daquela comarca tomar todas as providências e até mesmo, eventualmente, recepcionar os embargos de terceiros em relação a essa situação, tá? Então, notem bem o seguinte, o parágrafo único do 676, ele dispõe o seguinte, eu vou ler para vocês. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, no caso, no meu exemplo, carta precatória, né? O juízo de Sorocaba emite uma carta precatória para São Paulo, para o juízo de São Paulo tomar as providências para penhorar um determinado bem, tá? Os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, tá certo? Salvo se essa carta precatória já voltou para Sorocaba, né? E aí, então, os embargos de terceiros serão distribuídos por dependência ao juízo aqui de Sorocaba, mas serão autuados sempre em autos apartados. Tudo bem? E aí, eu trago para vocês um comentário bastante interessante do Cássio Scarpinella Bueno a respeito desse assunto, o qual eu peço para ler também, que eu achei muito bacana e quero compartilhar com vocês. O parágrafo único do artigo 676 é a novidade bem-vinda para solucionar questão clássica, respeitante à competência nos casos em que a constrição é feita em obediência à carta. Neste caso, os embargos serão apresentados ao juízo deprecado, salvo se a constrição tiver sido determinada pelo juízo deprecante, ou seja, se a carta já tiver sido devolvida. Trata-se de solução similar àquela dada para a competência dos embargos à execução. Tá? Então, eu trouxe essa questão bastante interessante aí para vocês. E, por fim, eu vou tratar do procedimento, né, dos embargos de terceiros, né? Só lembrando que os embargos de terceiros têm um rito especial. Então, no início, ele difere um pouquinho do procedimento comum, tá? E aí, de um momento em diante, segue o procedimento comum. Então, lá na petição inicial, o embargante, de acordo com o artigo 677, né, só lembrando, se eu vou fazer a petição inicial, eu não posso esquecer sempre dos artigos, no mínimo, 319 e 320 do Código de Processo Civil, regra geral, e aí quando eu for me deparar com a situação específica, eu tenho que ver o artigo correspondente àquela situação específica, que no caso aqui é o artigo 677,
tá? Lá dispõe o seguinte: na petição inicial, o embargante fará prova sumária de sua posse ou de seu domínio, ou seja, requisito para o embargante ingressar com essa ação é comprovar a posse ou o domínio, tá? E da sua qualidade de terceiro. O que significa da sua qualidade de terceiro? Que ele não participou do processo principal, né? E aí ele vai oferecer os documentos e também o rol de testemunhas, caso ele queira comprovar, tá, de forma testemunhal alguns fatos alegados ali na petição inicial, ele já deve apresentar o rol de testemunhas. Tudo bem? E inclusive ele pode até pedir uma liminar, tá? Uma liminar para manutenção na posse ou reintegração na posse, e aí é até facultado a ele requerer uma audiência preliminar nesse sentido, para ouvir testemunhas. Tudo bem? A citação é feita na pessoa do próprio ou dos próprios advogados das partes do processo principal. Caso uma delas não tenha advogado, aí a citação será pessoal, né, feita na pessoa do embargado. E aí o parágrafo 3º ele dispõe: a citação pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Então, tendo advogado, tá, os réus, ou seja, que são as partes ou a parte lá do processo principal, tendo advogados, tá, aí a citação será feita na própria pessoa desses advogados. Caso uma das partes não tenha advogado, a citação será feita pessoalmente na pessoa do próprio embargado, tá? O prazo para resposta, né, ou seja, para oferecer contestação, é de 15 dias, tá? E aí, havendo o oferecimento ou o decurso do prazo da contestação, automaticamente o rito será comum, tá certo? Então, só no início ali vai ter esse procedimento especial, com um requerimento eventualmente de liminar, designação de uma audiência preliminar, caso haja necessidade de uma produção de prova, tá certo? E aí o juiz aprecia esse pedido liminar de manutenção, reintegração na posse, tá certo? E esse pedido liminar é fundamentado no artigo 678 do Código de Processo Civil. Lá dispõe o seguinte: a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Então, notem o seguinte: se o juiz reconhecer que está suficientemente provado por uma cognição sumária, não é exauriente. A cognição exauriente ocorre somente lá na sentença. É uma cognição superficial, uma cognição sumária. O juiz vai determinar a suspensão das medidas constritivas. O que significa isso? Que o juiz vai determinar a suspensão do processo principal, seja do cumprimento de sentença, né, se estiver na fase de cumprimento de sentença, ou seja, do processo de execução. Tudo bem? E aí determina a manutenção ou reintegração provisória na posse. E por fim, a gente concluir aí a própria sentença. Tá? A sentença ela está prevista ali no artigo 681 do Código de Processo Civil. Ela dispõe o seguinte: acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado. Então, qual que é o pedido que o autor dos embargos de terceiros deve fazer? O cancelamento da decisão judicial e dos atos respectivos de constrição, tá certo? Então, novamente, artigo 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção,
da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito do embargante. Então, praticamente, classe, 2 pedidos, tá? O cancelamento da decisão judicial, bem como o reconhecimento do domínio, se o embargante é o proprietário, e se ele não for o proprietário, for apenas um possuidor, tá? Reconhecimento da manutenção ou da reintegração de posse de forma definitiva. Tudo bem? Então, basicamente, são esses os comentários que eu queria fazer a respeito dos embargos de terceiros. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estarei lá no Moodle para tirar dúvidas, no WhatsApp também. Tenho meu número lá no Moodle para eu tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à disposição para entrar em contato comigo. Um forte abraço a todos. Até mais, pessoal.